Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ah, esse foi para Jesus, hein? Glória a Deus. Vamos dar início, né? A nosso culto de oração. E eu vou ler com os irmãos no Salmo 46. Vamos meditar no Salmo 46, né? Que, na verdade, não estava nem sabendo que eu ia abrir hoje. Mas Deus, Ele dá pra gente assim. Quando eu fiquei sabendo, Deus já me deu na hora esse salmo. É este salmo. Você leva esta palavra. Glória a Deus, né? Salmo 46. A fé perfeita em Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Todos acharam? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Glória a Deus. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus o ajuda no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito. As obras que o Senhor tem feito. Tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, aleluia, e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, fecha esse salmo como Deus nos ensina, né? A viver diante dele para ter vitória, né? Em todo o tempo desse salmo, o salmista nos recomenda, né? A ter fé em Deus, a buscar o seu socorro em Deus, né? Ele fala coisa mais linda. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou isso diga que nós não temos onde buscar outro socorro, a não ser em Deus, né? Porque é assim mesmo, irmão. Ele fala assim: o nosso refúgio e fortaleza, o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Veja que lindo. Ele fala que quando nós clamamos a Ele, Ele está presente. O Senhor já está presente. Ele não vai vir de outro lugar para nos socorrer. Não, Ele está presente na hora que nós clamamos a Ele para nos socorrer. Deus é lindo, maravilhoso, né? Pelo que não temeremos. Não temeremos, irmã. Temeremos medo algum, mal algum. Porque é o Senhor que está conosco. É o Senhor que está do nosso lado, né? Ele fala ainda que, mesmo que a guerra se levante contra nós, Ele é o nosso Deus. Ele está conosco. E diante de qualquer dificuldade que nós passamos, o Senhor Jesus está conosco, né? E Ele diz aqui Ele diz aqui no 8, fala assim: vinde contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Você veja que aqui é um convite, né? Um convite. Vinde, vocês vieram hoje. Vocês vieram hoje, então vão contemplar a glória do Senhor.
Que é um convite mesmo para nós vir adorar o Senhor. Estar em adoração sempre ao nosso Deus. Né? Muito maravilhoso. Glória a Deus. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Para Deus isso é possível, né? Aleluia, né? Para Deus isso é possível, né? Então nós estamos em diante de um Deus tão poderoso, que pode transportar um monte lá para um outro lugar, lá para os mares. É muito forte isso aí, né, irmão? É muito lindo, né? Ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no nosso meio nessa noite, creia, que Ele está no nosso meio para nos abençoar, para que faça quando nós saímos daqui, leve. Se você entrou aqui inquieto por qualquer coisa, saiba que Deus está neste lugar para nos abençoar. Glória a Deus. Aí o 7 fala, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que linda essa mensagem, né, irmão? Glória a Deus. No verso 10 fala assim, vai falar da quietude, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra, né? Eu não sei como você entrou nessa noite aqui. O que está te fazendo ficar inquieto, para lá, para cá, pensando, né? Saiba que Deus está com você. Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor dos exércitos, essa passagem ele repete 2 vezes, o salmista. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, essa palavra mostra que nós não temos aonde recorrer senão a Deus. Senão a Deus. Em todos os nossos problemas, em todas as nossas adversidades que vêm sobre as nossas vidas, nós temos que recorrer a Deus. Porque nós podemos até queixar para alguém, mas esse alguém, a não ser, vai orar por nós. Se for um cristão, né? É assim, desse jeito. E agora, nós, irmã, temos que confiar no Deus de Jacó. Amém? Então, essa palavra, os irmãos podem estar meditando, que hoje é bem rápido assim. Os irmãos podem estar meditando em casa, nesse salmo, né? Que eu acho ele muito maravilhoso. Quando a gente pensa, né, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, né? Mas na vez nós estamos acabados, irmão. Acabado, fraquinho de tudo. Mas quando nós olhamos para essa mensagem, nós vemos que nós não estamos sozinhos. Opa, desperta aí. Você não está só. O Deus de Jacó está contigo. Olha, que lindo isso, né? Então, obrigado, meu amor. Agora nós vamos fazer um pouco de oração. O irmão fique da melhor maneira possível, tá? Deus, irmã, Ele atende a nossa oração do jeito que nós tiver. Não importa buscar a Deus com fé, confiando. Que se ficar de pé, Deus escuta a oração, sentado, deitado, Ele escuta a oração do mesmo jeito. Amém, meus queridos? Vamos orar a Deus. Oh, Senhor Deus e meu Pai. Oh, Senhor, nesta noite, Pai Santo, estou aqui na Tua presença, Senhor Jesus, junto com a Tua igreja, meu Deus, que estão aqui reunidos nessa noite para louvar Jesus. Oh, papai, alcance a cada um, Senhor, que nessa noite, Pai, o que entrou aqui cansado, o que entrou aqui desanimado, Senhor Jesus, Senhor, possa, meu Pai querido, meu Pai amado, sair daqui fortalecido nessa noite, Pai. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que falou conosco, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente, Jesus. Glória a Deus, Pai, que palavra maravilhosa, Senhor.
Graças te dou, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui nessa noite, Senhor Jesus. Senhor, na frente da tua obra, Jesus. Sê comigo, Senhor, sê conosco, sê com a tua igreja, papai. Une, Senhor, o nosso coração, papai, ao teu coração, Jesus. Senhor da glória, que nós possamos, Deus, ser grato a Deus todos os dias da nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito para nós, Senhor, e há de fazer. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, Pai, não saiam daqui da mesma maneira que entraram. Eu sei que muitos aqui entrou cansado, às vezes do trabalho, cansado, Pai Santo, às vezes por problema na família, um problema no trabalho, Senhor. Mas o Senhor disse que o Senhor dos Exércitos é conosco. E se Ele é conosco, Senhor Deus, aqui fique fora toda canseira, fique fora toda ansiedade, papai. No nome de Jesus, meu Pai. Que essa noite seja uma noite de bênção. Que essa noite, meu Pai, seja uma noite, Senhor Jesus, em que o Senhor venha, Senhor, de encontro, Deus, com a tua igreja, de encontro com os pastores, Jesus querido, Pai amado. Senhor, pastor Jess, Pai Santo. Senhor, pastor José, o pastor Carlos, Pai. Venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a membresia, Pai, da tua igreja, Pai. Os grupos de louvor, Senhor Deus. Os projetos das irmãs, Pai Santo, para a tua obra. Venha, Senhor, abençoar. A irmã Jéssica está sobre a direção desse trabalho, Senhor. Venha abençoar a tua filha ricamente, Senhor Jesus. E nos dê sabedoria, Senhor, dos céus, papai. Jesus, para andar, papai, de acordo com a tua palavra, Senhor. Andar de acordo com o que o Senhor quer que nós ande, Jesus. Deus de glória, meu Pai, que nós possamos andar os teus caminhos, Senhor, andar os teus passos, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Glória, glória, glória a Deus, Senhor. Senhor, eu te dou graça, papai, por tudo, Jesus. No nome de Jesus, Pai, venha nos abençoar. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui bem rapidinho, porque essa igreja toda me ajudou em oração por esta causa, né? É só eu começar a falar, fica assim com essa tosse, não? Os irmãos lembram do Gabriel, né? Quem lembra aqui do Gabriel? Né? Olha que bênção. O Gabriel, graças a Deus, fez os exames no dia de ontem, né? E para a honra e glória do nome do Senhor, o Gabriel não tem mais nada. Eu chorei de saber que o meu menino está curado. Saber que meu filho está curado, está bem, Deus. Glória a Deus. Foi muito difícil ver ele naquela situação, no Hospital das Clínicas, eu ia ver ele. E hoje eu vejo ele bem, tão bem. Aí ele fez o exame e a mãe dele mandou mensagem para mim hoje, agradecendo as orações de todos que oraram pelo Gabriel, porque o Senhor ouviu e curou ele para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Muito obrigado, meus amados, que vocês estão comigo para orar por o que eu preciso. É esse? Esse, né? Os irmãos estendam as mãos. Vamos orar aqui pelo caderninho de oração, irmão. Aqui tem muitas vidas que necessitam de uma cura, necessita de uma porta de emprego, necessita ser salvo, né? Salvação. Necessito de uma libertação. Porque é a libertação que as pessoas não estão querendo, parece no dia de hoje, né? E eu louvo a Deus, irmã, por Deus ter me escolhido, por eu estar aqui. E quando recebo uma notícia como a de hoje,
eu fico bem derretidinha. A velhinha fica, não aguenta. A velhinha não aguenta, né? Senhor meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor Deus, este caderno de oração com muitos nomes, fotos, papai, pedido de oração, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor, Pai Santo, é um Deus de perto, é um Deus de longe. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus que opera maravilha, Pai Santo. Nós podemos orar aqui, Pai Santo, e lá nos Estados Unidos um ser curado, papai. Então, Pai Santo, todas as vidas que aqui estão, Senhor, que sejam curados, que sejam libertados, que recebam, Pai Santo, a vitória através de nossas orações, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe mesmo a cada vida, tirando do vício, meu Pai, abrindo uma porta, tirando do leito da enfermidade, Senhor Jesus. Ah, meu Pai, alcança estas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado, Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Todo mundo, irmã, tem um testemunho de Deus para contar. Mas, irmã, eu não tenho nada, não acontece nada. Acontece sim. Só de você estar aqui, quer coisa melhor? Como todo dia, nós temos que ser grato a Deus, porque todo dia Deus tem algo para nós. Todo dia Deus tem algo para nós. Não pense você que vai passar o dia e você não vai ver nada, não vai sentir nada. Não, todos os dias, saiba que Deus te fortalece. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, Deus te fortalece. Glória a Deus. Cadê as moças do louvor? Irmã do louvor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Moça, tá difícil, né? Eita Deus do céu. As senhoras estão chegando aí, pra aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Paz do Senhor, igreja. Ministério de Louvor, salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Bom estar na casa do Senhor. Bom saber que Ele ainda é Deus. O mesmo ontem, hoje e o de amanhã que você procura. Amém? O Senhor ainda cura. O Senhor ainda faz. A bondade dele é eterna, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Que Ele é fiel. É fiel em todo tempo, em todo tempo. em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Quem é fiel? És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Declara que Ele é fiel, aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus querido. Glória a Deus. Aleluia. Cada vale que eu atravessei
atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz crescer. Os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber minha raiz cresceu, e os ventos sopraram cada vez mais fortes, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, suporta o que eu suportei. Aleluia. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, Aleluia, glória a e Deus. ainda adorar Meu como Deus. se nada tivesse acontecido, Oh, glória a ti, e Jesus. ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado,
glória a Deus, aleluia. Aleluia. E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. As palmas, louvam ao Senhor. Graças a Deus, né, irmã, que esse louvor maravilhoso. Só quem tem raiz. Hã? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. É forte isso aí, viu? Muito forte, né? Então, buscamos crescer nossa raiz em Cristo Jesus. Na palavra do Senhor Jesus, né? E neste momento, né, nós vamos ouvir a palavra do Senhor através da nossa irmã Jéssica. E assim eu agradeço a minha oportunidade, né? Que Deus nos abençoe. Vamos abrir nosso coração para crescer nossa raiz em Cristo através desta palavra que a missionária Jéssica vai trazer. Ô, glória! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias em Ezequiel 14:12. Aleluia, glória a Deus. Bom em ver cada rostinho aqui, a igreja cheinha, é muito bom. Glória a Deus. Ezequiel 14, versículo 12. Esta palavra eu construí para mim mesma. E eu espero que edifique a igreja, assim como me acalentou, me fez olhar de uma maneira diferente para o que eu tenho vivido. Eu espero que também faça isso com você nessa noite, amém? Todos acharam? Ezequiel 14, 12. A palavra vai dizer assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos e nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus eu estou aqui. Pai, é no teu nome que eu me movo, Senhor. É no teu nome que eu me movimento, Senhor. É na tua obediência, Pai. E eu estou aqui, Pai, como uma filha tua, dizendo: me usa como porta-voz para o teu povo. Senhor, tu sabes que eu não tenho nada, Pai. Senhor, mas eu estendo o meu cesto e digo: enche, Pai, para que os teus filhos possam comer do melhor pão que há. Então, em nome de Jesus, que tudo, Pai, que estiver, Senhor, combatendo contra a tua palavra, seja retirado no nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, faça, Pai, com que o alívio do céu desça sobre a terra com esta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, coloque um fundo para mim, por favor. A palavra que eu acabei de ler, o profeta Ezequiel, ele vai ser usado por Deus para dizer ao povo que se houvesse uma terra com pecado, se houvesse uma terra que estivesse na iniquidade, ainda que tivesse lá naquela terra Noé, Daniel, Jó, a terra não seria poupada. Quem seria poupado? Só eles.
E o tema desta mensagem é: descansa, você não salva ninguém. E isso é o que eu tenho pregado para mim mesma no tempo de hoje e de agora. Descansa, Jéssica. Descansa, a igreja do Senhor. Não é você que salva ninguém. Às vezes nós nos pegamos, irmãos, nesta posição de querer fazer acontecer e nossa! E você acha que é você que vai salvar. Você acha que é você que vai fazer. Tanto que esses irmãos que nós acabamos de ler no tempo de Ezequiel, era uma história, era algo magnífico. Quem foi Daniel? Quem foi Jó? Quem somos nós? Perto desses homens de Deus. E a palavra vai dizer que ainda que eles estivessem lá, Deus não salvaria o povo da iniquidade. Por que isso, Jéssica? Abram comigo em Romanos 14:12. Ai, glória a Deus. Me ajuda aí, Kleber. Meu negócio acabou de sair daqui. Romanos 14:12. Aleluia. Abri certo, irmãos, aqui. Meu Deus, só glória. Romanos 14:12. Então, por que isso acontece? Por quê? A palavra vai dizer em Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Aqui está falando que quando o tribunal se estabelecer e o juízo acontecer, eu vou dar conta de quem aqui? Eu vou dar conta do meu vizinho, do meu irmão, do meu marido, da minha avó? Eu vou dar conta de mim. Sobre os meus olhos irão passar a minha vida. Vai passar a vida da Elisete para ela, a vida da Priscila para ela. E nós vamos dar conta daquilo que eu fiz para Deus. Você vai dar conta daquilo que você fez para Deus. Então, ainda que Daniel, ainda que Ló, ainda que eles quisessem salvar aquelas pessoas daquela iniquidade, eles não conseguiriam. Por quê? Porque cada um vai dar conta da sua própria vida para o Senhor Jesus. E é sobre isso que eu quero pregar para você hoje. Descansa. Não é você que salva ninguém. Hoje eu quero vir, irmão, com uma unção de alívio sobre a igreja do Senhor. Eu sei que nós temos uma grande comissão e estamos montando um exército para ganhar o mundo. Eu também estou dentro disso. Mas às vezes nós nos cobramos demais. Nós estamos de uma maneira como levando um fardo muito pesado que não tem como sustentar, que não tem como levar. E aí eu fico, como que se fala, sobrecarregado. E eu já não consigo dar conta de mais nada. E como que eu vou dar conta de alguém se eu não estou dando conta nem de mim? E ali a gente vai entender que perante o tribunal de Deus, eu vou prestar conta sobre a minha vida. E isso é um alívio. Só que acontece que quando nós fomos chamados, a gente recebeu um fogo que arde, como o fogo que foi falado ontem no culto do lar. Nós recebemos esse fogo no nosso coração. E nós saímos pegando fogo. E nós queremos realmente convencer absolutamente todo mundo daquilo que nós vivemos, daquilo que foi revelado a nós, como foi pregado aqui esses dias por mim, pela Edna. Nós queremos que os olhos dos outros se abram e eles possam enxergar a maravilha que é o nosso Jesus. Aquele que morreu por nós na cruz, que entregou tudo e que agora nós temos a dignidade de ser livres. E nós queremos esbanjar essa mensagem para os quatro cantos. Porque lá em Marcos, abram comigo aí, vocês gostam de ler a Bíblia? Hoje nós vamos passear por ela, amém? Marcos 16:15. Ali Jesus está ensinando, quando ele escolhe os 12 discípulos, e ele disse assim, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós recebemos esse chamado. A partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, um fogo ardeu no nosso coração. E nós automaticamente pegamos esse versículo e começamos a viver ele. Eu preciso pregar, eu preciso ir pelo mundo, eu preciso alcançar o máximo de pessoas
possíveis. E quando eu falo pregar, irmãos, eu não estou falando apenas subir aqui e falar uma mensagem como eu estou falando no dia de hoje. Você prega com a sua vida, aonde quer que você esteja, você está pregando. Imagina se nós levantássemos todos os dias e falássemos: hoje eu vou sair para pregar. Eu não vou só trabalhar, eu não vou só no mercado, eu vou sair para pregar. Então, a partir do momento que a pessoa na padaria me encontrasse, o meu sorriso iria pregar para quem está ali vendendo pão. Conforme eu estivesse trabalhando, eu ia entender que eu não estou trabalhando, eu estou pregando. Opa, ele está com uma dificuldade, eu vou auxiliar ele, eu vou falar de Jesus para ele. E assim eu andaria a minha vida pregando o evangelho. E quando a gente vai falar de toda criatura, a gente peca muito nisso, porque às vezes a gente quer pregar para quem a gente quer, mas a gente não quer pregar para toda criatura. Tipo assim, sabe, aquele mendigo assim, a gente não quer ir lá. E eu não estou falando isso para mim e para você, eu estou falando isso como igreja, como nação brasileira. Nós estamos pecando demais, irmãos, porque nós estamos aqui dentro, protegidos, e nós não queremos mais sair para fora, para pregar para toda criatura. Nós queremos que eles venham até nós, mas nós não nos movimentamos mais para ir até eles. E isso é um alerta, é um alarde. Será que mais um ano nós vamos viver essa vida? Será que mais um ano nós não vamos sair para pregar o evangelho? Será que nós vamos ficar aqui presos em 4 paredes? Vamos sair, ide, pregai para toda criatura. E a palavra vai dizer que quem crê será salvo, porém quem não crer será condenado. E eu te pergunto, você está pregando? Sobre tudo que eu falei aqui, quando você sai de casa, você sai com esse intuito? Talvez você não saia, mas amanhã você vai sair. Depois que você ouviu hoje essa mensagem, amanhã você vai acordar de uma forma diferente. Você vai falar: hoje eu vou sair para pregar, eu vou pregar onde quer que eu vá. E assim você vai repetir no sábado, assim no domingo. E Deus, ele vai te usar. E Deus vai te usar. Há tantos aqui sentados que querem ser usados e acham que aqui é o lugar de uso. E às vezes não é. Às vezes o Senhor vai te usar lá, não vai te usar aqui. Às vezes o Senhor vai me usar aqui e não vai me usar lá. Todos são chamados, todos, cada um com a sua vocação. Então a gente vai entender que quando nós recebemos esse chamado, nós saímos para pregar, mas nós esquecemos da segunda parte, que se eu estou pregando o evangelho, ou seja, eu estou fazendo a minha parte, mas a palavra vai dizer que alguns não crerão e serão condenados. Só que a gente pula essa parte. A gente fica só no: eu tenho que pregar. Não, mas Deus, por que o Senhor não está fazendo? Por que o Senhor não está acontecendo? Por que as pessoas não estão se convertendo? Por que o meu marido não vem para a igreja? Por que o meu filho não vem para a igreja? Por que a minha mãe não vem para a igreja? Por quê? Abram comigo em João 16, 7. Aleluia, glória a Deus. João 16, 7. Nós esquecemos, meus irmãos, que a nossa função é pregar o evangelho. E a minha pergunta para você aqui hoje: você está pregando o evangelho? Você sai daqui pregando o evangelho, no volante, em todo lugar. As pessoas olham para você e falam: nossa, ela é crente. Não porque te vê aqui, mas porque te vê lá, numa posição de pregar o evangelho. E aí, se você está pregando, você precisa entender a segunda parte, que é o que? Alguns não crerão e serão condenados. E o que isso tem a ver comigo? Nada. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você. Porque nós esquecemos que a nossa função é pregar o evangelho. Mas a função de Deus é convencer o coração de cada um acerca do pecado e do juízo e da justiça. A minha função não é convencer. A minha função é pregar. E se eu estou saindo da minha casa com esse intuito todos os dias, porque as pessoas não estão sendo convencidas, não é problema meu. E também não é problema seu. E às vezes nós estamos andando frustrados na rua,
falando: meu Deus, nada acontece na minha vida, nada acontece na minha casa, os meus não se convertem. Mas a culpa não é sua. Você está pregando o evangelho? Você está? Se você estiver, irmão, a culpa não é sua. E a palavra vai dizer em João, aleluia, 16:7. A palavra vai dizer assim: mas eu vos digo, aqui é Jesus ensinando, eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviá-lo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Eu estou pregando, eu estou falando, eu estou orando, eu estou anunciando, eu estou gritando, eu estou chamando, mas eles não estão convencidos acerca de quem é o Cristo. E aqui está falando que isso é o que? É um pecado. Porque ele vai falar, e o pecado, no versículo 9, do pecado, porque eles não creem em mim. Mas quem vai convencer acerca do pecado é o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós estamos andando de uma forma meio que querendo enfiar goela abaixo, quando o evangelho ele não é por força e nem por violência. Mas eu fico tão frustrado, porque eu também fico, irmãos. Eu fico tão indignado por ele não estar entendendo aquilo que eu estou querendo que ele entenda, que eu quero fazer a função do Espírito Santo. É diferente, irmãos, você entrar no lugar e não pregar. Você será culpado. Eu tenho que te falar, você será culpado. Se você está vendo algo e você se indispõe em falar, você se indispõe em orar, você se indispõe em fazer nada, você será culpado. Mas se você tem feito e a pessoa ela não desperta, ei, o Espírito Santo e Deus, eles reaverão aquilo. Não é comigo, não é com você. Igreja, descansa. Descansa. Nós estamos como burros levando cargas e mais cargas que não nos pertencem. E a palavra diz que quando Jesus saiu para escolher os discípulos, nenhum foi forçado a nada. Jesus chegou, se apresentou, disse quem era, né? E ele falou: segue-me. Eles foram. Quando chegou até você o evangelho, alguém te forçou a estar aqui? Você não foi convencido de uma maneira que você não sabe nem dizer como. Ai, irmãos, chega, me arrepiei. A gente foi convencido de uma maneira que eu não sei nem te explicar. Eu não sei explicar. Você sabe explicar por que você veio parar aqui? Tipo, como que você entendeu que Jesus era Jesus e, sabe, é algo sobrenatural. Então a nossa oração é para que esse algo sobrenatural aconteça. E não nos culpar e nos flagelar dizendo que nós não estamos fazendo o suficiente. Se nós estamos, a nossa mão ela vai até um ponto. Tem certo ponto que a nossa mão ela não alcança mais. E às vezes nós estamos esticando o nosso braço, nós estamos deitando o nosso corpo, nós estamos implorando por alguém que na verdade não quer. Quando Jesus veio, meus irmãos, muitos não creram. Muitos, não foram poucos. Aqueles que conheciam a lei de cabo a rabo não creram. Eles não acreditaram. Isso aconteceu antes, ainda vai acontecer agora, até ele voltar. E deixa eu te falar, vai piorar. Vai piorar, igreja. Igreja, vai piorar. E eu quero que você esteja fortalecido e descanse, porque não é problema meu, não é problema seu. Você está fazendo a sua parte, então não é problema seu. Eu quero dizer que eu não estou aqui isentando a sua parte, amém? Fique claro isso. Mas se você está fazendo a sua parte, não é problema seu.
Eu peguei alguns exemplos aqui quando Pedro foi liberto da prisão, em Atos 12. Ah, mas a igreja estava orando e ele foi liberto. Ele era o primeiro que queria sair de lá. E às vezes nós estamos orando por pessoas que não querem sair. Elas querem ficar lá. Elas querem ficar lá. Ah, Jéssica, mas eu não vou orar mais. Vai! Mas não trate isso como um fardo, como algo que é sua obrigação. Você vai orar, minha irmã. Você vai jejuar. Você vai respeitar. Porque a pessoa ela quer ficar dentro daquele cativeiro. E você vai esperar até que a pessoa queira sair. Porque quando ela quer, o Espírito Santo entra dentro da prisão. Ele abre as portas, ele arrebenta tudo. E a pessoa ela tá livre. E ela vai dizer: meu Deus, eu nem sei como que abriu isso aqui. Só que você vai entender. E o Espírito Santo vai fazer todo o trabalho por você. Quando nós vamos ver as curas de Jesus, como em Marcos 10, quando ele cura aquele cego, ele disse ao cego: o que queres que eu te faça? Ele pergunta para aqueles que querem ser curado: você quer ser curado? Porque ser curado gera uma transformação, gera um esforço. A pessoa ela tem que sair do lugar onde ela está. Aquele acamado que estava no tanque, ele teria que se levantar, ele teria que se mexer. O cego, ele teria que voltar a ver. Ele não tinha mais a desculpa que ele era cego. Ele ia ter que trabalhar, ele ia ter que se mexer. E muitos irmãos, quando a gente oferece Jesus, a pessoa ela não quer se esforçar para se transformar. A pessoa ela não quer vir para a igreja para se melhorar. A pessoa ela quer ficar como ela está, onde ela quer. E eu e você estamos indo lá na casa dela, pegando a roupa dela e trazendo para nossa casa para a gente lavar. Mas espera aí. A gente não acabou de ler que cada um vai prestar conta sobre si? Então por que nós estamos fazendo isso? Aonde que nós nos perdemos? Aonde que nós resolvemos carregar algo que não era para nós carregarmos? Ah, irmãos, algo que me conflitou foi, eu falei: tá, Senhor, eu vou pregar essa palavra, mas eu não quero pregar só porque me convém. Eu quero pregar porque é a palavra do Senhor. Quando Moisés, ele intercede pelo povo, lá em Êxodo 32, ele intercede pelo povo. Por quê? Porque o povo estava em cima, adorando o bezerro de ouro. Moisés desce, vê aquela cena. O que Deus fala? Moisés, eu vou acabar com todo mundo. Moisés, de você eu vou fazer sair outra descendência. Então quer dizer que Moisés intercedeu pelo povo, não é? Moisés intercedeu pelo povo. Então quer dizer que eu também posso interceder por um povo que não quer nada com nada, não é? Isso me pegou, irmãos. Os teólogos aí vão entender. Isso me pegou. Eu falei: não posso pregar uma heresia. Que isso? Irmãos, quando você vai ler o texto, e eu não quero ler para não tomar o seu tempo, mas lê em casa, Êxodo 32, a palavra vai dizer que Moisés intercede pelo próprio Deus. Não é só pelo povo, por um povo que não queria nada com nada, que era idólatra. Moisés intercede por Deus, porque Moisés fala: Senhor, e o que passou? O Senhor vai fazer o quê com o que o Senhor falou que faria? E a promessa de Abraão? Aquilo que o Senhor disse que faria, o que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai explicar que o Senhor mudou de ideia assim? Olha Moisés, irmãos, intercedendo pelo próprio Deus, para Deus não cair em contradição com ele mesmo. E aí Deus olha e fala: realmente, eu não posso voltar atrás. Eu não posso, por esse povo eu voltava, eu acabava com tudo, mas por causa da minha palavra, eu não posso, Moisés. Se você se coloca nessa posição, Moisés, eu aceito, porque pela minha palavra eu não volto atrás. Então, irmãos, existe algo que chama o tempo de Deus, que vocês melhor que eu sabem, é bem diferente que o nosso. A palavra diz que um dia é 1000 anos, e 1000 anos um dia. O tempo de Deus, ele é diferente. Eu estava preparando a mensagem da casa da Valéria e me deu um estralo. Falei: nossa, é isso. Quando nós vamos ver o filho pródigo, quando ele resolveu pegar tudo e ir embora,
O que o pai fez? O pai disse, fica. O pai, ele implorou para que ele ficasse. Falou, não, você não pode ir embora. O pai fez isso? Ele não fez. Ele falou, você quer ir? Vai. Toma, divide tudo. Dinheiro para mim não é problema. Divide tudo. Você quer ir? Pode ir. Só que nós estamos, irmãos, implorando para que as pessoas fiquem, quando não foi esse o combinado de Jesus conosco. Jesus não olhou para nós e falou, implora para que fiquem. Jesus falou, ele falou, como que se fala quando a pessoa ela instrui. Ela instrui, você instrui. Você fala, não vai. Não vai. Mas cara, a pessoa quer ir. A pessoa ela quer viver a vida dela com os prazeres que ela acha que é bom. E você não tem o que fazer. E muitas das vezes nós estamos pegando esse fardo e trazendo para nós. Eu peguei 2 exemplos bem práticos para que a igreja entendesse. É como se fosse, a partir do momento que a gente conhece o evangelho, a gente ganha um carro. A gente ganha um carro. E o Senhor entrega uma chave na nossa mão e Ele fala, dirige. Por um tempo você não sabe dirigir. Então o que você faz? Você pede ajuda para alguém, né? Fala, vai me ajudando, tal. Aí você põe essa pessoa dentro do seu carro, fala, é assim, é assado e tal. Mas vai chegar uma hora que essa pessoa, ela vai entrar dentro do carro dela. E ela vai começar a seguir a vida dela. Ela vai começar a guiar os caminhos que ela quer seguir. Quando ela está entrando errado, o que eu e você faz? A gente buzina. Bi, sai daí! Você vai bater! Mas não tem como. Não tem como. Toda vez eu sair do meu carro, largar o meu carro parado, entrar no carro da pessoa e dirigir para ela. E o meu carro? Como que fica o meu caminho? Como que fica a minha trajetória? Onde que ela vai parar? Se toda vez eu tenho que parar o meu carro para entrar no carro da pessoa para dirigir para ela. Gente, não tem condição. Não tem como. O Senhor está falando para você. Descansa. Descansa com aquela pessoa que você tem orado. Feito. E não tem surtido resultado algum. Descansa. Porque o carro é dela, não é seu. E a hora que ela quiser ajuda para dirigir o carro dela, ela vai pedir. Mas enquanto isso não acontece, não tem como você ficar largando o seu carro. Porque a pessoa, ela já é adulta, ela não é uma criança. Ela é adulta, ela consegue dirigir o carro dela para onde ela quiser. Abra suas Bíblias em Mateus 10, 14. Mateus 10, 14. A palavra vai dizer ali, quando eles estão pregando o evangelho, e diz assim: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, o que você tem que fazer? Vocês estão comigo? Sacude o pó dos vossos pés. A palavra, irmão, não sou eu, Jéssica, é a palavra. Você está pregando, você está falando, você está orando e a pessoa, ela não quer. O que você vai fazer? Você vai sacudir o pó da sandália e falar: amém, glória a Deus. E você vai esperar o tempo de Deus. Porque quando o filho pródigo perdeu tudo, o que a gente não quer? A gente não quer que a pessoa perca as coisas. A gente está falando, a gente está alertando. Mas infelizmente, irmãos, tem gente que é só assim. Tem gente que precisa perder tudo. E se precisar perder tudo e der tempo igual o filho pródigo, glória a Deus, nós estamos ganhando. O pai fez um banquete, tá tudo bem. A nossa oração é essa, para que o Espírito Santo convença a tempo. Mas você tem o teu carro para dirigir. Você tem a tua vida com Deus para guiar. E não dá para você ficar preso com essas pessoas que não quer nada com nada. A palavra vai dizer que essas coisas, elas nos desgastam. Você vai se desgastar.
desgastando. Você vai ficando tão desgostoso que aí você começa a parar de culpar a pessoa e culpar a Deus. Você fala: nossa, Deus, eu tô aqui orando, eu tô aqui clamando e fulano não se converte, ciclano não se conserta. Aí o que acontece? Quem que toma a culpa de toda essa situação? Deus. E quem se esfria? Você. Quem se esfria? Eu. E é isso que Deus quer para nossa igreja. Nós precisamos pegar fogo e cada vez mais fogo. E absolutamente nada pode apagar a nossa chama. O fogo, ele arderá continuamente no altar. Porque se nós continuarmos assim, nós nos esquecemos de nós mesmos. E hoje o Senhor está acendendo uma lanterna. Como está a sua vida, pastor Jefferson, espiritual? Porque quando chegar lá, Deus não vai perguntar do seu marido, do seu filho. Deus vai perguntar de você. Como que você tá? Você tá orando? Você tá buscando? Você tá clamando por você, pelo seu futuro, pela sua saúde? Você tá fazendo isso por você? Porque às vezes nós estamos vindo para a igreja só para orar por fulano, só por fulano, só por fulano. E o fulano tá lá, vivendo a vida dele, curtindo o fim de semana. E eu e você estamos aqui dentro nos desgastando, perdendo as nossas forças, a nossa vitalidade espiritual e culpando a Deus por algo que não tem nada a ver com Deus. Abram suas Bíblias em Marcos 8:36. É a última, irmãos, eu estou terminando. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai dizer assim, Marcos 8:36: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quando o Senhor te chamou, Ele te chamou para servir a Deus. Ele te chamou para fazer a obra de Deus. Ele te chamou para orar, para jejuar. Ele te chamou para conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, até você alcançar a santidade, para que quando Ele vier, a salvação está na tua mão. Olhe para a sua salvação, porque a partir do momento que você caminha para isso, as outras coisas, elas vêm agregadas. O que me salva? É a minha obra? Não é a minha obra. Eu posso fazer de tudo. Eu posso estar em todos os cultos. Eu posso, ser o mais crente possível do mundo. Se o meu coração não estiver ardendo por Jesus, se a minha lamparina, quando chegar o grande dia, não tiver azeite, acabou para mim. E aí você vai falar para Deus: Deus, mas eu intercedi por fulano. E Ele vai falar: mas cadê o teu azeite? Porque não dá para emprestar azeite. Vocês sabem que não dá. Então vamos gastar a nossa vida, irmãs, em encher a nossa botija de azeite. Porque aí automaticamente, quando eu estou com a minha botija cheia, eu faço a obra, a minha fé, ela evidencia as outras coisas. Aí eu quero orar pelo outro, eu quero interceder pelo outro, mas nunca tomar o lugar do outro. Você não serve a Deus para salvar o seu filho. Você não serve a Deus para salvar o seu marido. Você serve a Deus para salvar você. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Tu és bom, Jesus. Mateus 11:28, amém? Abre para mim, por favor. Mateus 11:28. A palavra vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Próximo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Próximo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os teus olhos, eu quero que você ore por essa mensagem comigo.
Eu quero que você entenda tudo que foi falado. Não deixe a sua mente vaguear. Que você entenda tudo que foi falado e ministrado nessa noite. E que, ainda que você tenha uma grande comissão de pregar o Evangelho, e que você se dedique em fazer isso com todas as suas forças, a interceder, a orar, a clamar, a pregar, a evangelizar, mas que nessa noite eu e você entenda que nós não vamos salvar ninguém, que este peso e este jugo não está sobre os nossos ombros, ainda que seja o nosso filho, ainda que seja o nosso marido, ainda que nos doa. O nosso papel não é salvar ninguém. Ah, Espírito Santo de Deus, alivia a tua igreja, Senhor Jesus. Senhor, alivia os fardos pesados que estão sobre os nossos ombros há tanto tempo, Deus. Senhor, orando e replicando a mesma oração. Senhor, desanimados da caminhada, Senhor. Desanimados de te servir, desanimados, Pai, da obra que o Senhor tem conosco, por causa de terceiros e quartos. Pai, em nome de Jesus, isso está quebrado no nome de Jesus. No nome de Jesus haverá alívio para o teu povo, haverá alívio para os meus ombros, Senhor. Não há sangue em nossas mãos, Pai. Senhor, nós temos pregado com a nossa atitude, nós temos pregado com o nosso corpo, com a nossa alma. Senhor, adverte aquele teu filho que tem andado camuflado no meio da igreja. Senhor, adverte aquele teu filho hoje que não tem pregado o evangelho por onde passa, que tem dado mau testemunho da tua parte. Senhor, tu és poderoso em fazer. Senhor, eu creio que agora mesmo está vindo na mente do teu servo a maneira que ele tem andado e que não tem falado, que não tem pregado, que tem se camuflado. Senhor, tu és Deus aqui agora. Ah, Espírito Santo, ah, Senhor, tu és aquele que nos convence do pecado. Senhor, convence aqueles a quem nós temos pregado. Senhor, Espírito Santo, começa a bater de uma maneira como eles não vão resistir, Pai, mas que nós não venhamos mais carregar este peso tão grande. Senhor, que nós não venhamos mais parar de dirigir o nosso carro para dirigir o carro do lado. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que a tua igreja vai viver um novo tempo. Senhor, um fogo consumidor, porque focará apenas na tua salvação, Senhor. Ah, vem de encontro, Deus, e vai alcançando, Senhor. Oh, Jesus, com o teu Espírito, aqueles pelos quais nós temos clamado. E enquanto isso, põe vigor na nossa alma, para perdermos tempo, para gastarmos a nossa vida em te conhecer, para que nós não venhamos perder a nossa alegria, a nossa salvação em te servir, Senhor. Ah, Espírito Santo, vem de encontro, vem de encontro, vem de encontro, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém, bem grandão? Amém. Glória a Deus. Salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar cada um dos irmãos nessa noite. Uma coisa que eu aprendi na caminhada, algo que tem a ver com essa palavra que foi ministrada. Às vezes a gente quer extrair azeite do não convertido e nunca vai sair azeite daí. E você pode pensar que o não convertido é aquele que não aceitou Jesus, que não se batizou. Mas o não convertido é aquele que não se converte de forma alguma, ainda que passou pelas águas e confessou Jesus diante do altar. E desses nós nunca vamos extrair azeite de forma alguma. É sempre os mesmos frutos maus e não o fruto do Espírito Santo. E sim, esses nunca vai sair um caldo bom. Sempre é um caldo amargo, poluente, que polui, porque não vai sair o azeite que necessita.
Existe algum grupos de pessoas que você entende que ela precisa amadurecer e você precisa se esforçar com aquela pessoa para extrair o bom dela, o algo bom dela, louvado seja Deus. Mas tem um outro grupo de pessoas, louvado seja Deus, que não adianta você ficar tentando extrair, que nada vai sair dali. É só um esforço que você vai tentar fazer no seu dia a dia e nada sai. Então, essa palavra é uma palavra assim que vai de encontro à igreja, vai de encontro entender, né, que não é a gente que salva, e sim o Espírito de Deus que convence ao homem do pecado. Evangelismo, é interessante esse assunto na igreja, todas as igrejas falam e abordam esse assunto de evangelismo. E o evangelismo, as pessoas acham que é um grupo que se junta e vai evangelizar numa praça, numa cidade ou em qualquer lugar. E o evangelismo não é isso. O evangelismo é você, com a sua própria vida, que evangeliza alguém. Louvado seja Deus. Já vi relatos, amados irmãos, já vou estar encerrando, relatos de pessoas que se juntaram numa praça pública. E eu fui nessa praça pública há um dia depois. E lá, aquela pessoa na praça pública disse assim: ontem, aqueles que estavam juntos passam todos os dias aqui, mas sequer falam um bom dia e olham para mim. Mas quando estavam em grupo, evangelizavam. Então, o evangelizar, como foi ministrado, e falar de Jesus é você. O pregar a palavra para alguém não é você chegar lá, Deus te salva, Deus te cura, não sei o que, bababá, em língua estranha, vamos que vamos. Não, o pregar é com a sua vida. Alguém vai estar necessitado na porta do mercado. Alguém vai estar necessitado na porta ou na fila de um banco. Alguém vai estar necessitado esperando um ônibus na rodoviária. E como eu vou pregar o evangelho? É dando atenção a essa pessoa. E a partir do momento que eu der atenção a essa pessoa, naturalmente a pessoa vai fazer uma pergunta: você é cristão, não é? Porque muitos passaram ali e nem olharam para aquela pessoa. E você, como foi ministrado, você está pregando com a sua vida? Você está pregando diante daqueles que estão olhando para você com os olhos ali na carência pura, e você passa direto, mesmo você entendendo o que foi ministrado, mesmo você entendendo o que você é instruído a fazer? Ou nós somos daquele, deveria ter feito, mas não fiz, e automaticamente naquele momento nós somos reprovados por alguém aqui da igreja? Não, reprovado por Deus. Quando surgir a oportunidade na sua vida de você falar do amor de Cristo, não precisa estar num grupo de evangelismo. Evangeliza alguém com a sua própria vida em nome de Jesus. Faça a diferença onde Deus te colocou. Nós achamos que ser missionário é ir para a África, ir para a Nigéria, ir para esses lugares. Ser missionário é na onde Deus te colocou. Missionário é você estar dentro de um trabalho e ser um missionário. Dentro de um ambiente familiar e ser um missionário. Louvado seja Deus. E o que é ser um missionário? É levar a mensagem de Cristo para as pessoas. Mas às vezes dentro da nossa casa nós falamos de tudo quanto é assunto, menos da mensagem da cruz. Que nós possamos refletir com essa mensagem de hoje e começar a pregar o evangelho, não somente quando eu sou instruído por alguém ou impulsionado por alguém, mas que eu possa pregar o evangelho que está dentro de mim, pela natureza que Cristo colocou em mim. Prega o evangelho, irmãos. As pessoas estão carentes e você foi chamado para ser a diferença. Num comportamento onde todos negam, deixam de lado, ignoram. Se a pessoa pede alguma coisa, já xinga. Você tem que ser a diferença neste momento. E ali representar a Cristo Jesus, que é o que você faz na terra. E se quer ver crente ser reprovado, é principalmente no trânsito. E sempre alguém vê, viu? E conta pra gente, tá? Tinha um irmão da igreja que fez assim, tal. Porque na hora que você é provocado e você pensa que não tem ninguém, né? E o Senhor fala que tem uma nuvem de testemunho. E às vezes faz um gesto, às vezes fala um palavrão para aquela pessoa, algo assim. E alguém vai ver, né? E ali, o que acontece? Você está escandalizando a você? Não.
você está escandalizando a Jesus Cristo e ao ministério que você faz parte. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente faz parte do ministério, faz parte de Cristo Jesus. Então as suas atitudes vai dizer quem você é diante de Deus. Como foi falado, quem vai prestar conta diante de Deus é você e sou eu. Louvado seja Deus. E que não vamos jogar a culpa em terceiros como Adão jogava a culpa em Eva. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Domingo às 18 horas estaremos aqui permitindo o Senhor, o culto da família. Glória a Deus. Que os irmãos possam estar aqui neste domingo para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vai estar pregando é o Diácono Henrique. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar o irmão. Amém? Abra suas mãos em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada um de vós para hoje e sempre, e todos bradando dizendo uma só voz: Deus abençoe.